Livro Pão Nosso, Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, capítulo 1, Mãos à Obra. O texto se inicia com uma fala de Paulo na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. E Emmanuel inicia. A igreja de Corinto lutava com certas dificuldades mais fortes, quando Paulo lhe escreveu a observação aqui transcrita. O conteúdo da carta apreciava diversos problemas espirituais dos companheiros do Peloponeso, mas podemos insular o versículo e aplicá-lo a certas situações dos novos agrupamentos cristãos, formados no ambiente do espiritismo, na revivescência do evangelho. Quase sempre notamos intensa preocupação nos trabalhadores por novidades em fenomenologia e revelação. Alguns núcleos costumam paralisar atividades quando não dispõem de médiuns adestrados. Por quê? Médium algum solucionará em definitivo o problema fundamental da iluminação dos companheiros. Nossa tarefa espiritual seria absurda se estivesse circunscrita à frequência mecânica de muitos, a um centro qualquer, simplesmente para assinalarem o esforço de alguns poucos. Convençam-se os discípulos de que o trabalho e a realização pertencem a todos e que é imprescindível se movimente cada qual no serviço edificante que lhe compete. Ninguém alegue a ausência de novidades, quando vultosas concessões da esfera superior aguardam a firme decisão do aprendiz de boa vontade no sentido de conhecer a vida e elevar-se. Quando vos reunirdes, lembrai a doutrina e a revelação, o poder de falar e de interpretar de que já sois detentores, e colocai mãos à obra do bem e da luz no aperfeiçoamento indispensável. O capítulo Mãos à Obra, extraído do livro Pão Nosso de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, baseia-se na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26, para enfatizar a necessidade do trabalho ativo e consciente no meio espírita. Paulo escreveu à igreja do Corinto, que enfrentava desafios espirituais, aconselhando seus membros a utilizarem seus dons para edificação coletiva. Emmanuel transporta essa mensagem para o contexto do espiritismo, alertando sobre a excessiva busca por fenômenos mediúnicos e revelações extraordinárias em detrimento da vivência prática do Evangelho. Ele destaca que a verdadeira transformação espiritual não ocorre apenas pelo contato com manifestações mediúnicas, mas pela dedicação ao aprimoramento moral e à caridade. Ele critica a postura de certos grupos que interrompem suas atividades por falta de médiuns experientes, lembrando que nenhum médium resolverá por si só as questões essenciais da iluminação espiritual. O verdadeiro progresso depende do esforço individual e do compromisso de todos os discípulos no serviço do bem. A espiritualidade, segundo Emmanuel, deve ser vivida no dia a dia, nos pequenos gestos de auxílio e compreensão para com o próximo. O trabalho edificante deve ser uma constante e não algo condicionado à presença de um líder espiritual ou de fenômenos específicos. A mensagem central reforça que a espiritualidade não deve se restringir a encontros passivos, onde poucos trabalham enquanto a maioria apenas observa. Cada um já possui conhecimento e capacidades para contribuir com a causa espírita, devendo, portanto, assumir sua parte no aperfeiçoamento moral e na prática da caridade. O convite é para que todos, independentemente de suas habilidades, coloquem-se em ação para a construção de um mundo mais iluminado. Emmanuel enfatiza que não há justificativa para a inércia espiritual quando há tantas oportunidades de aprendizado e auxílio ao próximo. A edificação do espírito não depende de fenômenos externos, mas do esforço contínuo na vivência dos princípios cristãos, na busca pelo autoconhecimento e no trabalho ativo em prol do próximo,
A prática do bem deve se tornar um hábito, refletindo os ensinamentos de Jesus em todas as esferas da vida. O Espiritismo, ao reviver o Evangelho, reforça a necessidade de que cada um seja um agente de transformação, não apenas esperando sinais do alto, mas trabalhando de forma concreta na melhoria de si mesmo e da coletividade. Portanto, a proposta do capítulo Mãos à Obra é clara. É preciso assumir a responsabilidade pela própria evolução espiritual, compreendendo que o verdadeiro caminho de ascensão se dá pelo trabalho no bem, pelo esforço contínuo em aprender e aplicar os ensinamentos do Cristo. Não basta assistir, é necessário agir, transformar conhecimento em ação e fazer da própria vida um reflexo dos valores espirituais que se deseja alcançar. Não se esqueça de curtir, compartilhar e ative o sininho para você saber quando postaremos novas mensagens.